Se eu quisesse começar a viver dividendos nesse mês de junho, eu com certeza ia começar por essas três aqui, comprando elas três. E o porquê disso? Porque elas estão muito bem posicionadas no ranking da máquina de dividendos, estratégia minha e aqui do Clube do Valor, que seleciona empresas pagadoras de dividendos. E sem muita delonga, já vamos para a empresa número 1, a MAHLE Metal Leve, de código LEV3. Essa que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores a combustão interna e filtros automotivos também. No último ano, essa empresa caiu 7%, mesmo já considerando o pagamento de dividendos. Performance de preço no passado recente não é tão positiva, mas nos últimos 5 anos foi uma alta de 143%. Só que esses 140 e poucos por cento teriam virado 45% se a gente tivesse tirado o reinvestimento de proventos na conta. No primeiro TRI de 2024, a MAHLE Metal Leve já divulgou seus resultados e a alta foi de 7,7% no seu lucro. Inclusive, a MAHLE Metal Leve passou por uma polêmica de mercado quando ela fez um follow-on, onde muita gente acusou a empresa de estar captando novos recursos no mercado através do follow-on para conseguir honrar os dividendos aos seus atuais acionistas. Mas apesar disso, a expectativa que ficou para 2024 é que o dividendo da empresa siga muito alto. E a gente vai olhar para isso daqui a pouco. Se a gente for olhar puramente para o dividend yield da empresa dos últimos anos, o que a gente vê é de 2020, onde ela chegou no mínimo de dividend yield praticamente em zero, para cá, ela praticamente vem somente aumentando, ano após ano, essa distribuição de proventos, comparado com o preço, chegando a distribuir praticamente 28% ali em 2023. E se a gente olha o payout da empresa, a gente vê que essa curva ela é praticamente paralela. Em 2020, a empresa não distribuía quase nada do seu lucro, em 2023 ela distribuiu mais do que seu lucro e agora está tendendo a voltar à normalidade. Agora, por que eu estou citando a MAHLE Metal Leve nesse vídeo? É porque, dentre outros filtros da máquina de dividendos, ela está com a média de dividend yield dos últimos 3 anos muito elevada, mais especificamente na casa de 18% nesse momento, que coloca ela na terceira posição de empresas mais pagadoras de dividendos. E aí a gente chega aqui na MAHLE Metal Leve no próprio Google, você digita, você vai ver uma queda de mais de 21% nesse momento na cotação da empresa. Isso bem concentrado ali no período entre setembro de 2023 até novembro, onde a queda foi justamente de uns 40%. E aí muita gente pode chegar nessa hora e perguntar: poxa, Felipe, mas tu tá falando de uma empresa para viver de dividendos, sendo que a empresa no período recente ali caiu mais de 20%, como é que uma pessoa pode comprar uma empresa numa queda dessa? E eu entendo essa preocupação, afinal de contas você vai ver o teu patrimônio variar ali. Para quem tinha R$1 milhão nela, sei lá, caiu 20%, foi para 800 mil, 100 mil, 80 mil e por aí vai. Só que quando você tem uma estratégia muito bem definida por trás de uma empresa, uma queda, ela na verdade se torna uma oportunidade, uma vez que ela respeite ainda os critérios que fazem com que ela esteja dentro da tua estratégia. Até porque, no momento que ela não satisfizer mais os filtros da estratégia, vou te ser bem sincero, e isso eu falo em nome de Felipe Almeida, planejador financeiro CFP, analista CNPI, mas também em nome de todo o Clube do Valor. No momento em que uma empresa não satisfizer mais os filtros de uma estratégia, ela simplesmente vai ser vendida. Isso faz com que a gente não tenha apego emocional nenhum a uma empresa. Parou de funcionar, ela não entra mais. E é por isso que eu gosto de lembrar para vocês que essas ações aqui, elas nunca serão uma indicação de investimento. Elas estão aqui porque elas passaram pelos critérios da máquina de dividendos e estratégia que trouxe um resultado muito positivo nos últimos 25 anos. Quando a gente fala de quase 22% ao ano de retorno, contando valorização das ações mais os dividendos, a gente entende que buscar essas 10 empresas mais pagadoras desse jeito faz muito sentido para o investidor. E aí eu te pergunto, será que na tua carteira hoje tem alguma empresa ou alguma renda fixa, algum fundo imobiliário que caiu muito e tu tá desconfortável com ela? Não sabe se compra mais, não sabe se chegou a hora de vender para evitar novas quedas. Pior ainda, não sabe se é hora de comprar IPCA mais 6 na renda fixa lá no Tesouro Direto. Ou se é hora de mandar o seu dinheiro inteiro para os Estados Unidos porque você precisa se proteger da variação do real. Cara, se você ainda tem alguma dúvida como essa, muito provavelmente a tua estratégia de carteira como um todo precisa ser revista. E é por isso que eu quero te convidar para fazer uma consultoria de investimentos gratuita com um dos nossos especialistas do Clube do Valor. Inclusive, a gente já fez mais de 4.000 consultorias como essa e o índice de aprovação continua sendo de 97%. Onde os investidores saem com esse tipo de recomendação aqui, ó. Feliz! Sim, recomendo. A avaliação foi direto ao ponto e há um método claro que, a princípio, traz resultados. Pensando em te ajudar, você pode se inscrever na análise de carteira gratuita, é só clicar nesse botão aqui em cima ou no primeiro da descrição do vídeo. Dito isso, vamos para a segunda empresa do vídeo. Essa aqui é uma empresa que ficou quase no 0 a 0 nos últimos 12 meses, contando os dividendos, 4% de alta, sendo que nos últimos 5 anos a gente vê uma alta de 95%, muito explicada pelo período de 2020 até 2021 ali somente. De resto, ela vem de lado. Inclusive, muita gente que dizia que tinha uma névoa sobre a empresa, agora está achando que não tem mais.
Pode estar acabando. E o motivo está lá do outro lado do mundo. Uma vez que essa é uma empresa relacionada ao setor de minério de ferro, esse que, por sua vez, é muito dependente do mercado chinês. Atrelado demais à construção civil, a China precisa importar muito aço do restante dos países do mundo e o Brasil é um dos seus principais parceiros. No momento em que a economia chinesa der uma guinada, principalmente na construção civil de novo, o que a gente tende a ver é que as mineradoras do Brasil aumentem sua receita, seu lucro por conta disso e por causa do aumento do preço do minério de ferro também. E aí vamos olhar diretamente para os dividendos dessa empresa aqui. Nos últimos 10 anos, o que a gente vê é um dividend yield que tinha uma média entre 2016 e 2020 mais baixa, ali na casa de 3%, e depois disso, o que a gente tem visto é um dividend yield acima da média, coisa que já foi 8%, mas também já foi 18%. O payout da companhia vem se mantendo estável nos últimos 2 anos ali na casa de 75%, que nunca tinha sido nesse número para a empresa. E aí todos esses fatores juntos fazem com que ela fique com um dividend yield médio nos últimos 3 anos na casa de 14%. Por isso que ela é a 7ª empresa mais bem colocada no ranking da máquina de dividendos. Estou te falando aqui sobre a Vale, código VALE3 na bolsa. E todas as vezes que a gente faz um vídeo sobre a máquina de dividendos aqui, sempre aparece um comentário ou outro. Felipe, Ramiro, mas vocês estão olhando somente para o dividend yield passado da empresa. Vocês precisam olhar para o futuro, o que é que ela vai fazer. E eu entendo esse pensamento, uma vez que é natural de nós, seres humanos, tentarmos ter o controle 100% de tudo que vai acontecer, principalmente quando o assunto é dinheiro. Então o que muita gente pensa é, não me venha com essa de não falar qual é a projeção de lucro para o ano que vem da empresa. Como é que você está falando somente do dividendo passado? E aí eu sempre olho para esse tipo de comentário e me pergunto, poxa, então vamos fazer o seguinte, você sabe o que vai acontecer com o futuro de qualquer empresa da bolsa nesse momento? Porque, cara, se você tiver certeza absoluta, muito provavelmente você nem precisa estar mais aqui no YouTube. Era só você vender sua casa, colocar todo o dinheiro que você tem ali naquele ativo, que você sabe que vai performar bem, calcular o retorno dele e tá feita a sua vida de investimento. Para todo o restante das pessoas, o que a gente tem é dúvida. Ninguém tem certeza do que pode acontecer no futuro. E é justamente para não precisar ficar adivinhando o futuro que todas as nossas estratégias sistemáticas olham para os dados que a gente tem na mesa, nesse momento. E assim, você, eu ou qualquer outra pessoa do mundo conseguem tomar uma decisão baseada em fatos e dados. Além disso, a gente consegue testar e olhar no passado como é que essa estratégia performou. Porque se você olha para esse gráfico de novo e me diz que 25 anos de uma estratégia selecionada desse jeito, performando quase 22% ao ano, não é suficiente para você olhar para aquilo ali e confiar, e ainda assim você prefere confiar em projeções de futuro, então, sinceramente, provavelmente esse cara deve estar entrando no mercado e entendendo que as coisas não funcionam muito bem assim. Ah, Felipe, a estratégia de vocês então é a melhor que tem no mundo? Claro que não. Existem várias formas de investir no mercado. Todas elas podem dar muito dinheiro. O que a gente defende é que você tenha uma estratégia e que você siga a sua estratégia fielmente. Se você quiser conhecer a máquina de dividendos, como ela foi criada, como ela funciona, como a gente encontra as 10 empresas que mais pagam dividendos e 3 empresas que estão atualmente dentro do ranking nesse mês, você pode baixar esse e-book que está rolando aí na tua tela para conferir isso tudo gratuitamente. Ou no segundo link da descrição do vídeo também. Dito isso, vamos para a última empresa do vídeo, essa que também está praticamente no 0 a 0 nos últimos 12 meses. Em 5 anos, a alta foi de 175%, muito parecido. Em 2020 até 2021 ela valorizou e de lá para cá ela está meio de lado. Essa aqui teve um resultado surpreendente no primeiro tri de 2024 e teve um aumento de lucro líquido de 70%, o que foi uma quantia bem considerável. E para olhar para os dividendos dessa empresa, vamos usar a planilha inteligente de seleção de ações aqui do Clube do Valor e vamos comparar com as outras duas que a gente já citou aqui nesse vídeo. Entre elas, o que a gente vai ver é uma cotação de R$10 comparado com 30 e 60 das outras duas. O preço por valor patrimonial dessa terceira empresa, que está na casa de 0,66, mais baixo do que os outros, assim como o preço sobre lucro também está mais baixo. Então, por todas as métricas de valuation, a gente vê uma empresa mais barata, mas o que a gente está olhando mesmo aqui é o dividend yield. E o que chama a atenção é que para as 3 empresas, a gente tem um dividend yield muito alto, a MAHLE Metal Leve quase em 30% e as outras duas acima de 10%. E tudo isso acontece enquanto nenhuma das 3 apresenta um endividamento muito alto. Dívida líquida sobre a geração de caixa medida pelo EBITDA está abaixo de 0,6 para a maioria ali. Você pode baixar essa planilha também para fazer as suas próprias comparações no terceiro link da descrição do vídeo. Lembrando que mesmo que você já baixou no passado, a nossa equipe de gestão de investimentos aqui do Clube do Valor atualiza esses dados mensalmente. Então baixa de novo para ter a atualização. Agora, o que está acontecendo com a média de dividendo dos últimos 3 anos dessa terceira empresa é que ela já passou dos 16%, por isso que ela está na posição número 5 da máquina de dividendos. Estou te falando aqui da metalúrgica Gerdau, código GOAL4. Se você chegou até aqui e você quer continuar aprendendo no YouTube, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te mostrei por que o Banco do Brasil está valendo menos do que 5 vezes o lucro líquido dele no ano e por que isso pode ser bom para o investidor. Agora, se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido para você, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo que eu estou te esperando no próximo conteúdo.